Glória a Deus. Então vamos para a palavra, irmãos, aí na sua revista, na página 4. Mas antes de começar a palavra, eu queria só ler um testemunho de alguém aqui do nosso prédio. Uma irmã do nosso prédio mandou um testemunho a respeito da oferta das cadeiras. E ela escreveu assim: olha, graça e paz, pastor Luiz, eu gostaria de testemunhar, pois nesse jejum eu fui surpreendida pelo Senhor. Eu escutei um dos pastores falando no culto de numa quarta-feira do jejum, para pedirmos uma semente ao Senhor, para semear na obra do Senhor. E eu fui ousada e pedi um valor que eu nunca tinha ofertado antes. Ou seja, ela orou para Deus dar a ela a condição de fazer uma oferta que até então ela nunca tinha ofertado, um valor mais alto. Mas eu tive muita fé que Deus me daria essa semente. E na última semana do jejum, eu fui chamada pela minha superior lá no trabalho, e ela dobrou o valor da minha premiação. Diga amém. Então eu pedi um valor para o Senhor, e Ele me deu o dobro daquilo que eu tinha pedido. E para a honra e glória do Senhor, eu consegui fazer a oferta e semear na obra de Deus. Amém, meus irmãos? Isso que eu falo para os irmãos: ofertar não é uma questão de você ter ou não ter dinheiro, mas antes oferta é uma questão de fé. Amém? E para quem oferta é preciso você crer, ter fé para semear, mas é preciso também ter fé para colher, para receber da parte de Deus. Amém, queridos? Então, na palavra de Deus aí, hoje, o tema da palavra é o que você tem em casa. Tem até o tema aí, irmão, da projeção. Se você puder colocar aí o tema da palavra, o que você tem em casa? Está aí na sua revista, na página 4. Olha, o alvo de Deus para nós, o Senhor, Ele quer nos abençoar. Amém, meus irmãos? E Deus, Ele usa para nos abençoar aquilo que já está nas nossas mãos, aquilo que Ele já nos tem dado. Quero começar lendo lá em Gênesis capítulo 12, no versículo 1. Deus, Ele chama Abraão, e lá diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai à terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Então Deus deseja fazer de cada um de nós uma bênção para abençoar quem está perto de nós. Amém, meus irmãos? Então Deus prometeu fazer o nome de Abraão grande. Deus prometeu engrandecer Abraão. E por que o Senhor queria engrandecer esse homem? Porque o Senhor queria que ele fosse uma bênção. Fala aí para o seu irmão: meu irmão, se tu uma bênção. Deus quer fazer de você uma grande bênção. Amém? Então, primeiramente, Deus, Ele nos abençoa, para depois nós sermos uma bênção. Então, Deus quer te abençoar, mas a bênção de Deus tem um alvo, tem um propósito. E qual que é o alvo? Qual que é o propósito da bênção de Deus? Que nós também sejamos uma bênção. Amém? Você pode repetir isso em fé? Fala assim: Deus deseja me abençoar, e na verdade eu já sou abençoado para que eu seja uma bênção. É isso que Deus fez com Abraão. Deus prometeu para ele engrandecer o nome dele. Deus prometeu abençoá-lo. Para quê? Para que ele fosse uma bênção. Amém, meus irmãos? Então, quando se trata do nosso relacionamento com Deus, nós temos que ter fé para receber. Lá em Atos capítulo 20, no versículo 35, lá a Bíblia diz que é melhor você dar do que receber. Só que o contexto ali de Atos capítulo 20, versículo 35, ali fala da assistência aos pobres, de você ajudar quem tem necessidade. E nesse contexto, é melhor você dar do que você receber. Porque acredite, é melhor você ter condição de dar para alguém do que você precisar pedir para alguém. Mas no nosso relacionamento na vertical entre nós e Deus, é melhor você receber da parte de Deus. Deus tem para te dar.
Deus quer abençoar você. Para quê, pastor? Para que você possa dar para os outros, para que você possa abençoar para os outros. Então, no nosso relacionamento na horizontal com os irmãos, é melhor você dar do que receber. Mas acredite, para você dar, primeiro Deus quer dar para você ter condição de abençoar quem está perto de você. Amém, meus irmãos? Guarde isso, porque é isso que Deus falou para Abraão: eu vou te abençoar, vou te engrandecer o nome, ser tu uma bênção, para que você tenha condição de ser uma bênção. Amém, meus irmãos? Então, aprenda isso. No nosso relacionamento com Deus, é melhor receber do que dar. Mas no nosso relacionamento com os irmãos, é melhor você dar do que receber. Mas porque para você dar, primeiro você precisa ter, e Deus quer abençoar você. Amém, meus irmãos? Então isso é algo maravilhoso. Mas no nosso relacionamento com o Senhor, nós temos que ter essa disposição e essa fé para receber dele. Nós temos que ter fé, humildade para pedir. Eu sei que tem aqueles irmãos, você já deve ter ouvido isso, e toda vez que eu ouço isso, eu fico meio indignado. Aquele irmão que tem aquela postura: não, pastor, eu não tenho nada para pedir de Deus, eu só tenho a agradecer. Já ouviu isso? Parece piedoso. Amém, você tem que ter um coração grato. Gratidão é uma chave poderosa que abre portas na sua vida. Nunca seja ingrato. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 3, que nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, e Ele endireitará nossas veredas. Mas acredite, nós temos que estar numa posição de humildade e sempre pedir para Deus. Deus gosta de filho pidão. Quantos aqui tem filho natural que é pidão? Tem uma criança pidão na sua casa? Já viu tanto que eles são ousados? Eles não têm desconfiômetros. Eu tenho 2 lá em casa, 2 folgados. E eles pedem assim, sem ter noção do valor. Para eles não preocupa se é barato, se é caro. Se eles estão com vontade, se eles querem, se eles veem a propaganda, eles falam: pai, você pode comprar isso para nós? E às vezes coisas assim absurdas. Falei: meu filho, mas você não tem noção do quanto custa isso? Aí ele fica olhando para mim assim, com a cara lavada, tipo assim: e o que eu tenho a ver com isso? Eu quero, me dá. Mas acredite, é assim, não é, pastor? Sua filha é assim também? Ela pede assim na maior cara lavada. Mas acredite, às vezes nós somos limitados. Às vezes eu falo para ele: papai não tem dinheiro agora. E ele: pode ser amanhã? Eu falei: não, filho, agora não, espera fechar o cartão. E ele: que dia fecha? Falta quantos dias? Tipo assim, ele quer porque quer. Mas acredite, nós temos essa limitação. Mas o nosso Pai Celestial não tem essa limitação. Ele não precisa esperar fechar o cartão. Não precisa esperar chegar o Natal. Ele pode te abençoar a qualquer momento. Porque a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Então seja ousado no pedir a Ele, amém, meus irmãos? Porque Ele quer te abençoar. Então tenha uma postura de alguém que crê que você serve um Pai que é bom. Porque lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, a Bíblia fala que todo o que pede, recebe. Todo o que pede, recebe. Então peça. Tenha fé para pedir, mas tenha fé para receber também do seu Pai, amém, meus irmãos? Por quê? Porque Deus deseja te dar. Deus deseja te abençoar. Porque antes de nós podermos ser bênção na vida dos outros, antes de nós podermos ser bênção na vida da nossa família, nós precisamos receber do Pai. Antes de dar, precisamos receber do Senhor. Amém, meus irmãos? Olha, hoje você faz parte da semente de Abraão. A nova aliança, ela é uma continuidade. Toda vez que você ouvir um trovão, você ora: Senhor, guarda a energia, não deixa acabar a energia. Guarda nosso LED em nome de Jesus, amém? Esteja orando. É o sinal, ouviu o trovão, você ora. No Espírito aí. Então nós fazemos parte dessa aliança de Abraão. E a Bíblia, Deus prometeu para Abraão. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Cristo, nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Então Jesus nos resgatou da maldição da lei, para que a bênção de Abraão chegasse a nós. Então aquela promessa de Abraão é para nós também, amém, meus irmãos?
É interessante que a palavra de Deus não diz que nós somos abençoados na bênção de Elias ou na bênção de Moisés, mas a palavra diz que nós somos abençoados na bênção de Abraão. A nova aliança é uma continuidade da aliança abraâmica, amém, meus irmãos? Então, uma vez que você se torna essa bênção, uma bênção, então o Senhor diz aquilo que Ele disse para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, no Senhor Jesus, em Cristo Jesus, hoje nós e nossa família são abençoadas. Diga amém. Então, meu irmão, quando você se torna uma bênção, qualquer um que tocar em você ou que se levantar contra você, está correndo um risco, porque a promessa do Senhor é que Ele vai abençoar aqueles que te abençoar. Mas coitado, irmão coruja, daqueles que se levantarem contra você, coitado daqueles que te amaldiçoarem, coitados daqueles que levantarem para falar mal de você, porque a promessa é: abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então toma cuidado quando você se levanta contra o ungido do Senhor, contra o irmão, não fala mal do irmão, abençoa sempre os irmãos, amém? Porque nós estamos debaixo da bênção de Abraão, diga amém. Você é um abençoado. Então eu creio, que nós temos que desfrutar dessa bênção, porque nós somos abençoados. Lá em Efésios a Bíblia fala que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. Nós somos abençoados. E nós somos abençoados para quê, pastor? Para nós também sermos bênção. Deus deseja que você seja uma bênção, amém, meus irmãos? Você é especial, você é a menina dos olhos do Senhor, diz a Bíblia. Você é guardado. Aquele que é guardado, a Bíblia diz que o maligno não pode tocar. Então ser tu uma bênção, amém? Então, uma vez que essa bênção de Abraão está sobre você, você é abençoado, e você deve ser uma bênção na vida dos outros também, porque a bênção não é para ser retida. Você recebe a bênção, e agora ser tu também uma bênção. Em outras palavras, eu sou abençoado e sou um abençoador. Abençoador da minha família, abençoador da minha casa, abençoador do meu cônjuge, da minha esposa, abençoador dos meus filhos, abençoador dos irmãos, porque essa é a palavra de Deus para nós, ser tu uma bênção, amém, meus irmãos? Olha lá em Zacarias capítulo 8, no versículo 13, Zacarias 8:13, a palavra do Senhor diz assim, olha: e há de acontecer, ó casa de Judá, isso aqui é uma promessa, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. Não temais e sejam fortes as vossas mãos. O que o texto está dizendo? Antes, quando nós estávamos lá, longe da aliança, nós podíamos até sermos amaldiçoados, mas agora, uma vez que nós nascemos de novo, uma vez que nós somos filhos, agora nós somos abençoados. Uma vez que você é salvo, você é uma bênção, você é um abençoado, amém, meus irmãos? Você é uma bênção na vida de quem está próximo de você. Por isso que a Bíblia diz lá em Colossenses: Cristo em nós, a esperança da glória. Porque você é um abençoado, aqueles que estão perto de você têm esperança. Porque você é alguém nascido de novo, porque Cristo habita em você, os seus parentes, por mais que ainda não creem, por mais que ainda não foram salvos, ainda resta uma esperança para eles, porque Cristo em nós, a esperança da glória. E você pode fazer essa esperança, meu irmão, ser realmente algo poderoso quando você fala do amor de Cristo para alguém, quando você convida alguém para ir no encontro, quando você insiste com seu parente para ir no encontro, seu amigo lá de trabalho, aquele seu vizinho, aquele colega de escola, quando você insiste para ele ter um encontro com Deus, você está dando esperança para ele. Cristo em nós, a esperança da glória, amém, meus irmãos? Então, quando Deus ele quer nos abençoar, quando Ele quis nos abençoar, Ele não enviou uma máquina para nós ou uma coisa,
mas a Bíblia fala que ele enviou o próprio Filho. E a Bíblia diz, se ele não poupou o próprio Filho, lá em Romanos capítulo 8, versículo 32 em diante, se ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura, ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então o Senhor, ele ofertou o seu Filho, amém, meus irmãos? Olha, no corpo de Cristo, hoje eu quero falar um pouco aqui sobre oferta. Essa palavra tem a ver com oferta, mas não se preocupe, o meu alvo aqui não é tirar o dinheiro do seu bolso, então fique em paz, porque tem muitos irmãos, quando a gente começa a falar a respeito de oferta, ele já fica constrangido, já fica inquieto. Não, fique em paz, amém? Hoje você vai aprender algo sobre oferta, mas acredite, eu não estou aqui com o alvo de tirar uma oferta, apesar que nós vamos ter oportunidade, para quem quiser ofertar no final, você vai ofertar, mas aplique o seu coração para aprender um princípio da palavra de Deus. Qual que é a verdadeira oferta que Deus aceita de nós? Qual que é a verdadeira oferta? Então, porque o fato, de ofertar, o ato de ofertar, na verdade, não é aquilo que você não pode ofertar fazendo barganha com Deus, mas o ato de ofertar é a raiz daquele que recebeu algo de Deus. Quando nós recebemos algo de Deus, aí sim nós podemos ofertar para Ele, porque primeiro Ele quer nos abençoar, para depois você ser uma bênção. Primeiro Deus te dá, para depois você ter disposição de poder ofertar, amém, queridos? Porque a palavra de Deus, ela declara que aquele que semeia, certamente ele vai colher. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos semear, e semear com alegria. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então nunca devemos semear constrangidos, nunca devemos semear nem mesmo por necessidade, apesar que tem momentos que a igreja passa necessidades. Nós estamos no momento de necessidade, estamos com o desafio de construir uma arena, e eu estava falando com o pastor lá hoje: pastor, nós não esqueça o desafio de reformar Canaã. Estava lá cutucando o ouvido dele hoje, e ele vai chegar, a hora da Canaã vai chegar, e eu estou crendo nessa promessa, amém? Nós temos necessidades, mas acredite, a nossa oferta não tem que ser dada por necessidade. Hoje você vai aprender qual que é a verdadeira oferta que Deus recebe de você. Quantos estão dispostos a ter essa revelação hoje? Quantos estão dispostos a crer nessa palavra hoje? Então não se preocupa, deixa a carteira em paz aí, guarda a bolsa, pode fechar, não se preocupa, mais tarde você vai abrir, mas agora não. Agora eu quero que você abra o seu coração, amém? Porque o problema é que nós vemos muitos irmãos dando, ofertando, mas eles não recebem. E por que eles não colhem? E a causa disso, muitas vezes, que eles não conseguem entender ali o ciclo da graça de Deus. Eles não conseguem entender, não conseguem ter revelação daquilo que Deus quer fazer. Porque na verdade, irmãos, tudo começa em Deus. Tudo começa no receber de Deus. Deus é quem dá. A Bíblia fala que dele é o querer e dele é o realizar. Você não oferta nada para Deus se antes ele não moveu no seu coração. E acredite, quando o Espírito Santo move, igual moveu no coração da irmã, que eu li o testemunho, porque o Espírito Santo moveu no coração dela, você vai dar uma oferta que você nunca deu antes. No natural ela falou, mas eu não tenho condição. Mas o que ela fez? Senhor, me dá a semente, me dá o valor que eu vou ofertar. E ela foi honesta com Deus. E ela contou aqui que ela, naquela mesma semana ali, na semana da oferta, ela recebeu lá do trabalho dela um valor que era o dobro daquilo que ela tinha colocado. Então ela recebeu a semente e já recebeu a colheita. Glória a Deus por isso. Porque às vezes você recebe a semente e você sabe que você não pode comer a semente. A semente você deve plantar, porque se você comer a semente, você não vai colher. Mas essa irmã foi agraciada, recebeu o favor, recebeu a semente e já recebeu a colheita. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, amém, meus irmãos? Então, meu irmão, você não vai ofertar até o dia em que você entender que tudo que você vai ofertar vem de Deus. Deus é que dá para você ofertar, amém, meus irmãos? Por que muitas vezes nós não temos fé para semear ou para ofertar? Porque nós temos sentimento de dívida. É como se nós estivéssemos devendo para Deus. Então, por exemplo, suponha que eu tenha emprestado para você 10 mil reais.
né? Eu te emprestei 10 mil. 10 mil. Aí você, não, pastor, vou te dar uma oferta de 100 reais. Vale essa oferta para mim? Eu te emprestei, pastor André, 10 mil. Aí você fala, pastor, Deus tocou no meu coração aqui para me te ofertar 100 reais. Essa oferta vale? Não, porque qualquer coisa que ele me der, ele está só pagando a dívida. Ainda vai estar devendo 9.900. Isso não é oferta. Mas muitas vezes, nós temos esse coração para ofertar para Deus. Que nós estamos sempre com um sentimento de dívida. Nós vamos ofertar, vamos entregar uma oferta, ou vamos devolver o nosso dízimo às vezes, ou até mesmo vamos servir o Senhor, mas você está com aquele sentimento de dívida. Não, meu irmão, você não deve mais nada para Deus. Tudo já foi pago, amém, meus irmãos? Tudo já foi pago. Deus já quitou sua dívida. Hoje é dia de ceia. Você está com o seu pão aí na mão, o seu cálice? Você está com o cálice aí? Pega o cálice aí na sua mão. Olha para ele. Está tudo pago. Hoje você vai tomar a ceia, você vai ceiar, lembrando disso, que está tudo pago. Então nós não vamos ofertar nada para Deus naquele sentimento de dívida, porque já está pago. Tudo que nós formos ofertar para Ele é com o coração agradecido, amém, meus irmãos? Agradecido. Precisamos ter clareza do que significa ofertar, porque algumas pessoas elas não dão realmente uma oferta, mas algumas vezes eles dão um suborno para Deus. Como é que eu dou um suborno para Deus? Senhor, eu vou dar a oferta aqui, mas na verdade preciso que o Senhor faça isso em troca. Não, oferta nós não trocamos com Deus, nós ofertamos sendo grato a Deus, mas crendo na promessa, porque eu semeei, eu vou colher, amém, meus irmãos? Então, para ser uma oferta genuína, não pode haver uma intenção de manipular quem recebe. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma oferta para alguém, se eu vou dar algo para alguém, eu não tenho que esperar nada em troca. Então, quando eu vou abençoar alguém, vou dar uma oferta para alguém, eu não posso querer algo em troca, porque é dado. O pastor Luiz estava contando hoje um exemplo para clarear isso. Certa vez ele estava no sinaleiro, e um daqueles pedintes lá no sinal, pediu um dinheiro para ele. E ele pegou e deu 15 reais para aquele pedinte. Só que na hora que o pedinte lá pegou o dinheiro e falou, olha, companheiro, não vou mentir para o senhor não, estou com muita sede nesse sol, vou pegar esses 15 reais e vou tomar uma gelada. Os irmãos entendem o que é uma gelada, né? Vou tomar uma gelada ali. O pastor falou que foi pensando, peraí, eu devo tomar o dinheiro de volta ou não? Mas na hora ele pensou, olha, eu dei, e se eu dei para ele, está dado, e uma vez que eu dei, faça o que ele quiser, faça o que ele quiser. Se você deu, está dado, amém, meus irmãos? Isso é oferta. Porque se eu dei, aí ele falou, não, vou tomar cerveja, pastor, com esse dinheiro. Aí eu falo, então devolve. É muito chato quando você dá uma coisa e toma de volta. Isso acontece muito no meio de crianças, às vezes. Criança dá um brinquedo para o outro, depois quer tomar de volta. É chato isso, não é verdade? Então, uma vez que você deu, meu irmão, descansa, está dado. E assim é Deus conosco, amém? Uma vez que Deus nos abençoa, está abençoado, está dado. Amém, queridos? Interessante que nos evangelhos, quando nós vemos ali os milagres do Senhor, o Senhor ele sempre restitui. Quando ele cura uma criança, quando ele ressuscitou ali um filho de uma mulher, ele restitui para a mulher. Quando ele faz o milagre, ele não espera nada em troca. Está dado, está pago. Nós não devemos nada para ele, amém? Então, mesmo o homem mais possesso da Bíblia, que é aquele endemoniado lá de Gadara, o endemoniado gadareno, uma vez que ele foi liberto, o que o Senhor falou para ele? Vai-te em paz, vai lá testemunhar para a sua família. Deus não ficou ali, agora você é escravo do Senhor. Não, o que ele deu, está dado. Então, quando nós vamos ofertar para Deus, fique em paz. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha para cá. Porque às vezes nós vamos dar uma oferta, mas nós ficamos lembrando do pecado. Ficamos lembrando que nós somos devedores. Aí essa oferta não é genuína. Porque é como se você tivesse constrangido, tivesse pagando algo para Deus. Não, meu irmão, você já é livre, amém? Você é livre. Você não dá, não oferta, não entrega o seu dízimo baseado em dívida.
você faz isso com coração grato, apenas com coração grato. Eu sei que você deve ter ouvido por aí, eu já ouvi, que às vezes os irmãos, na hora de tirar a oferta, eles até ameaçam, ou dá o seu dízimo na igreja, ou você vai dar na farmácia, ou você vai dar na oficina. Fala comigo, Deus que me livre, Deus que nos guarde, amém, meus irmãos? Não faça essa barganha com Deus. Vai ofertar? Oferte de coração. Senhor, graças te dou. Faço isso com o coração agradecido, porque eu não devo mais nada. O preço já foi pago na cruz, amém, meus irmãos? Então não venha ofertar, não viva como se você tivesse em dívida com o Senhor, porque aqueles que vivem dessa forma, com aquele sentimento de dívida, eles não podem ofertar verdadeiramente. Eles não podem, porque tudo será dado por causa da dívida. Não faça isso. Então, quando você der algo para Deus, não faça com essa mentalidade de dívida, porque o Senhor Jesus já pagou toda a sua dívida. Tudo já foi pago. A Bíblia fala que já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, capítulo 8, versículo 1. Amém, meus irmãos? Todo o preço já foi pago. Você não deve mais nada. Então, quando você entende isso, a sua oferta passa a ser genuína, porque aí você oferta verdadeiramente. Aí quando você semeia na casa de Deus, você está semeando de fato com o coração correto. Aí a sua oferta tem valor diante de Deus, amém, meus irmãos? Porque as pessoas que mais ofertam são exatamente aquelas que entendem a graça, aqueles que de fato entendem que são filhos. Eu fico muito feliz depois dos encontros, quando algum novo convertido procura: pastor, como é que faz para dar o dízimo? Como é que faz para dar a oferta? Aí eu fico, glória a Deus, esse nasceu de novo, esse converteu, não restam mais dúvida, porque ele agora fala com o coração grato. É como diz o salmista lá no Salmo 116, versículo 12: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E quando você entende que você é abençoado, quando você entende que você é agraciado, que você é um favorecido, que você é perdoado, aí no seu coração nasce essa expectativa: que mais eu darei ao Senhor? Para voltar ao versículo lá, deixa o versículo projetado. O que o salmista Davi ele fala? Salmo 116, perdão, versículo 6. Não, projeta para mim Salmo 116, versículo 12. Põe no versículo 12. Vai lá para o versículo 12. O que o salmista ele diz? Olha, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Você é abençoado? Quando você olha para trás, olha aí para o seu passado, e você compara com hoje, você tem um coração grato? O Senhor tem feito grandes coisas na sua vida? O Senhor tem te abençoado? Você reconhece o favor de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família? Deveríamos, porque lá no Provérbios capítulo 3, o Senhor ele fala isso: reconhece o Senhor, seja grato a Ele, porque aí quando você tem essa noção, aí sim você pode ofertar. É motivo para ofertar, grandes coisas o Senhor tem feito. Porque às vezes, irmãos, olha para cá, isso é muito sério, porque às vezes nós ficamos tão presos nas circunstâncias, nos problemas, que esquecemos de reconhecer as grandes coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Esquecemos de louvar, porque o diabo ele quer prender nossa atenção na luta, ele quer prender nossa atenção no problema, na dificuldade, e você esquece o tanto que você é abençoado. Você pode fechar seus olhos aí, em fé, e dizer: eu sou abençoado, eu sou favorecido, certamente grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida, e muito mais Ele fará. Amém? Nunca esqueça disso, porque quando você tem essa revelação, aí sim você está apto para ofertar a Deus. Aí a sua oferta tem valor diante de Deus, porque quando você não é obrigado a dar, e mesmo assim você deseja dar, aí Deus recebe, aí o Senhor recebe, amém, meus irmãos? Porque quando você dá, Ele te abençoa ainda mais. Lá em João capítulo 6, nós temos ali registrado a multiplicação de pães e peixes.
A Bíblia diz que ali havia, né, cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então talvez ali devia ter umas 10 a 15 mil pessoas. E esse milagre está registrado em todos os 4 evangelhos. Então esse é um milagre que o Senhor, Ele fez, e que o Espírito Santo fez questão de registrar nos 4 evangelhos. Então isso mostra a sua importância, amém, meus irmãos? É algo importante. E interessante que Jesus, depois falando a respeito disso, Ele falou para os discípulos: olha, se vocês não entenderem o significado desse milagre, vocês não podem avançar. Então esse é um milagre importante. Vamos avaliar esse milagre. Lá em Lucas, né, ali o texto lá em Lucas capítulo 9, no versículo 12, né, o Senhor Ele começa dizendo, né, ali teve a necessidade, tinha a multidão, e eles perceberam que aquela multidão estava com fome, né, e para testar os discípulos, o Senhor Jesus Ele disse: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Interessante que lá em João o texto diz que Jesus fez isso para provar eles, porque Ele bem sabia o que estava para fazer. Então às vezes vem a necessidade do milagre na sua vida, e você fica ali perplexo, perguntando como é que vai ser, mas creia que o Senhor Ele já sabe o que Ele vai fazer na sua vida. A Bíblia fala que Ele bem sabia o que Ele estava para fazer, amém? Mas Ele começa, então um discípulo responde: ah, Senhor, despede a multidão, para que eles possam procurar comida, né, em alguma cidade próxima, em alguma aldeia. Então o Senhor respondeu: não posso fazer isso, porque eles poderiam desfalecer pelo caminho. Logo um outro discípulo se levanta e diz, né, alguém já fez as contas ali: Senhor, mas não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Ou seja, era um negócio estratosférico, né? Era muito dinheiro. Mas essas duas abordagens estão erradas, porque quando o Senhor Ele está para fazer um milagre, não importa o tamanho da necessidade. Ele é um Deus que é o Todo-Poderoso, amém, meus irmãos? Porque tem aqueles que dizem: não tem jeito, despede eles, porque não tem dinheiro para cumprir todo esse propósito, não tem dinheiro para tudo isso. Mas acredite, Deus Ele começa a fazer o milagre quando você crê naquele que te chamou. Deus só vai dar o recurso para você cumprir um propósito, cumprir algo que Ele tem para fazer na sua vida, quando você começa a fazer. Muitas vezes nós ficamos esperando ter o recurso para começar algo, mas quando você começa, é que Deus faz um milagre. E eu vejo isso claramente, irmãos, na vida do pastor Aloísio. Tem hora que ele toma uma decisão meio doida, né? Um tempo atrás ele deu a ideia lá de construir uma arena. E tinha dinheiro para isso? Não. Mas ele colocou o pé na água e Deus supriu. Num tempo recorde, a arena foi construída e num tempo recorde, ela foi paga. Agora do mesmo jeito, caiu um prédio. Não tinha dinheiro. Mas quando ele coloca o pé na água, é que Deus opera um milagre. Muitas vezes nós temos que ter fé, para saber a hora de colocar o pé na água. Porque muitas vezes nós damos desculpa, não começamos as coisas, não fazemos as coisas. Ah, pastor, porque eu não tenho recurso. Mas quando você crê e começa a desempenhar aquilo que Deus chamou você para fazer, aí Deus vai dar o recurso, amém, meus irmãos? Porque isso é fé, é você começar crendo que Deus vai suprir na sua vida. Porque muitas vezes nós não começamos e não avançamos, porque ficamos parados, esperando o recurso. E isso se aplica em tudo na sua vida. Acredite, tem hora que tem que ter o passo de fé, tem hora que tem que encarar o desafio. E quando você encara, e quando você começa a fazer, Deus vai fazer o milagre na sua vida, amém, meus irmãos? Porque ali, voltando aqui ao texto, ao milagre da multiplicação de peixes, o cenário era desfavorável. Era muita gente com fome, não tinha recurso e nem mesmo aonde comprar. Mas aí a Bíblia diz que o Senhor Ele sabia o que Ele estava para fazer. Aí acharam lá um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. E Tomé falou: mas o que é isso para tanta gente? E a Bíblia diz que o Senhor recomendou que o povo sentasse e mandou os discípulos distribuir. E sabe quando que começou a multiplicar o pão?
A Bíblia fala que o Senhor começou o milagre dando graças. Pai, graças te dou. Ali foi o início. Mas o milagre aconteceu a partir do momento que eles começaram a dar o peixe e os pães. Muitas vezes é assim na sua vida. Deus começa a multiplicar, Deus começa a abençoar quando você tem disposição para dar, para ofertar, para entregar. Quando você dá, aí você recebe, amém, meus irmãos? Porque o milagre aconteceu exatamente quando eles estavam ali compartilhando o pão e os peixes. Enquanto eles davam, o Senhor abençoava e multiplicava, amém, meus irmãos? E a Bíblia fala que o milagre foi tão tremendo que eles se comeram, aquela multidão comeu até se fartar e ainda sobraram 12 cestos cheios, que certamente, bem que provável, foi ali a remuneração, o pagamento por discípulos que trabalharam ali na organização. Eram 12 discípulos, sobraram 12 cestos, com certeza eles receberam a parte deles também, amém, meus irmãos? Então significa que o milagre, presta atenção nessa verdade, o milagre ele acontece quando você dá, quando você compartilha. Isso se aplica na sua vida, no seu casamento. Quando você abençoa o seu casamento, o seu cônjuge, quando você dá, quando você compartilha, você colhe, você recebe. É a mesma coisa isso em tudo na vida, amém, meus irmãos? Mas vamos avançar. Continuando aí na sua revista, o próximo tópico aí é 100 vezes nada é igual a nada. Por quê? Porque lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, nós temos ali uma história tremenda, de alguém que precisou de um milagre. Só que, vamos analisar esse texto, lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, volta para o versículo 1, por favor. Lá diz assim, olha, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus filhos, e serem feitos escravos. Versículo 2, Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Diz-me, o que é que tem em casa? E ela respondeu, a tua serva não tem nada. Tua serva não tem nada em casa. Aí tem uma vírgula. Você sabe que no português uma vírgula significa uma pausa. Ela falou que não tinha nada. Mas eu fico imaginando a cena, eu penso que o profeta ali olhou para ela, olhou nos olhos dela, aí ela deu aquela pausa, aí ela lembrou, se não, uma vasilha, um pouco de azeite, numa vasilha. Aí o que o profeta falou para ela? Então, versículo 3, então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, fala comigo, não poucas, então pede muito. Versículo 4, então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte, a que estiver cheia. Versículo 5 diz, partiu pois ele dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e elas as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém, meus irmãos? Olha que texto interessante. A Bíblia fala aqui que essa mulher era esposa de um discípulo do profeta. Então esse marido era discípulo de Eliseu. Provavelmente esse discípulo aprendeu muitas coisas importantes ali do profeta, mas era alguém que não aprendeu a administrar os recursos. Por quê? Porque ao invés de deixar herança, deixou dívida. E acredite, é da vontade de Deus para nós, que nós deixemos herança por nossos filhos, e não dívidas. Isso é o que está lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 22, projeta para mim Provérbios 13, 22, esse texto não está na sua revista, mas você pode anotar aí. O que a Bíblia diz? Olha, o homem de bem, isso aqui é o que fala da vontade de Deus, o homem de bem
deixa herança aos filhos dos seus filhos. Ou seja, deixa herança aos netos. Então a vontade de Deus para nós é que nós possamos deixar herança até aos nossos netos. Que a herança seja tão abençoada que abençoe os filhos e os filhos dos filhos. Diga amém. Essa é a vontade de Deus para nós. Talvez seus pais não deixou herança para você, mas é da vontade de Deus que você deixe herança para os seus filhos. Quem disse amém vai ter. Quem titubeou porque não creu ainda. Mas essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós, amém? Mas esse homem aqui, infelizmente, ele não aprendeu a administrar os bens adequadamente, porque morreu e deixou um problema para a esposa. E naquela época, dívida, quem estava devendo e não tinha condição de pagar, era escravizado. Ia ser levada como escravo, os filhos iam ser levados como escravo. E dependendo do tamanho da dívida, aqueles filhos iam ser escravos a vida toda. Era um grande problema. Não tinha INSS, não tinha pensão. Então ela estava enrolada. Era um grande problema, aquela viúva estava em grande aflição. Talvez ela até pensou, vou orar para aquele infeliz ressuscitar, só para me matar ele de novo. Deixou um problema. Como é que faz agora, pastor? Mas a Bíblia fala que ela procurou Eliseu. Não sei se você sabe, Eliseu é um tipo de Cristo. Inclusive o seu nome significa o Deus é salvação. Na hora do aperto, na hora de dificuldade, você tem que lembrar que você tem um Salvador. Um Salvador que nos salva, amém? Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 13, a Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha, um grande erro do cristão, olha para cá, cristão abençoado. Um grande problema nosso é achar que Jesus nos salva só do inferno. Mas a salvação dele para mim e para você é completa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está passando por luta no seu casamento? Chame o Salvador. Peça ao Salvador, Salvador me salva. Salva dos problemas no meu casamento. Está passando por problema financeiro? Clame o nome do Senhor, porque Ele salva. Está passando por luta de enfermidade? Clame o nome dEle, porque Ele salva. Amém, meus irmãos? Essa mulher estava passando por um grande problema financeiro, mas ela procurou Eliseu. Ela buscou o Deus da salvação dela. Amém, meus irmãos? E ali o profeta foi um agente de Deus para fazer um milagre na vida dela. Só que tem algo interessante nesse texto, que Deus ele vai fazer um milagre a partir daquilo que nós temos na nossa mão. Porque nós temos mania de pensar que nós não temos nada. Nós sempre focamos naquilo que nós não temos. Ah, se eu tivesse isso. Ah, se eu tivesse aquilo. Ah, se eu pudesse receber isso. Já viu que nós temos uma disposição de olhar para o que nós não temos? Mas Deus vai usar aquilo que você já tem. Diga amém. Então coloque a sua atenção naquilo que está nas suas mãos. Só que o problema é que aquela mulher, o que ela tinha nas mãos era uma botija com azeite, para ela não era nada. Talvez na mão dela não era nada, mas aquele pouco ali na mão de Deus é muito. Deus vai abençoar a partir daquilo que você já tem nas suas mãos, amém? Porque Deus nunca abençoou nada. Deus abençoa 100 vezes mais. Deus fala de uma colheita de 30, de 60, de 100 por 1. Mas Deus faz o milagre a partir de algo. Então o pouco, talvez 5 pães e 2 peixinhos, para alguns discípulos não era nada. Não era nada, mas nas mãos de Jesus o pouco pode ser multiplicado, amém? Aquela botija de azeite aqui, para aquela mulher não era nada. Ela falou que não tinha nada. Mas aquele pouco serviu para Deus fazer um grande milagre. Não limite a bênção de Deus, amém? O profeta direcionou para ela, olha mulher, peça muitas vasilhas emprestadas, peça muito, não poucas. Mas é interessante que o óleo, enquanto ela tinha vasilha, o óleo estava sendo derramado. Ela que limitou o tamanho da bênção.
Porque quanto mais vasilha tivesse, mais o azeite ia fluir. Mas quando acabou as vasilhas, talvez ela não teve fé para buscar mais vasilhas. A fé dela foi limitada, mas mesmo assim o milagre foi grande. Porque a Bíblia fala que depois que houve ali a multiplicação, que cessou as vasilhas, qual foi a direção do profeta para ela? Vai, vende, paga a sua dívida e vivei do resto. E ela ainda ficou com um capital de giro ali. Pagou a dívida e ficou com capital de giro. Naquela época, meu irmão, o azeite era algo importante, presta atenção. O azeite era usado, né, como no serviço, nas ofertas ao Senhor, para ungir. Então o azeite tinha uma implicação muito importante para o povo judeu para servir o Senhor. Só que o azeite que ela tinha ali, meu irmão, é um azeite milagroso. Não é que ela montasse uma lojinha para vender azeite, pastor André? Coitado dos concorrentes, porque ela passou a dominar o mercado, porque o azeite dela já era ungido, da fonte. Sim ou não? Você não para pensar nisso? Por isso que o profeta falou, olha, vende. Ela podia pôr o preço que quisesse, o povo ia comprar. Olha, tem esse azeite aqui, da melhor azeitona, não sei o quê, fez um processo que é muito bom, qualidade, 5 estrelas, mas esse outro aqui foi de milagre. Isso aqui foi do sobrenatural. Meu irmão, não tinha concorrência mais. Era um milagre. Porque esse é o Deus que nós servimos é um Deus de milagre, amém, queridos? Deus é um Deus de milagre. Não há limite para a bênção de Deus. Nós é que às vezes limitamos. Mas Deus, Ele sempre supre em abundância. Mas o interessante é que o azeite multiplicava ao ponto que ela derramava. Então isso é um princípio para nós. Deus nos abençoa para nós sermos uma bênção. Deus tem te prosperado. Deus tem abençoado você. Não limite a bênção de Deus. Continue semeando, continue ofertando, continue servindo ao Senhor com aquilo que Ele tem te dado. Amém, meus irmãos? Porque esse ato de você servir, você não está limitando a bênção de Deus. Não limite. Eu falei para você na semana passada aqui, olha, aprenda a ser um abençoador, aprenda a ser um presenteador. Presentei quem está perto de você, abençoa quem está perto de você, porque aquele que dá, nunca terá necessidade. Nunca limite, nunca deixe de semear na casa de Deus, de ofertar na casa de Deus. Não caia nesse engano. Aquilo que Deus colocar no seu coração, continue semeando, continue ofertando, continue abençoando, continue presenteando quem está perto de você, porque esse é o propósito de Deus. Ele quer te abençoar ainda mais, para que você possa continuar sendo uma bênção. Amém, meus irmãos? Ser tu uma bênção, meu irmão. Fala mais uma vez para o seu irmão aí, meu irmão. Ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Nunca perca, olha para cá agora. Nunca perca a oportunidade de ser bênção na vida de alguém. Se a oportunidade apareceu, entra nela e abençoe. Porque quando você abençoa, você está liberando mais e mais bênção da vida, da parte de Deus. Olha, lá em Israel, eu tive o privilégio de ir lá, há 10 anos atrás, precisando de novo, amor, está há muito tempo já. 10 anos já mudou muita coisa. Mas lá eu tive a oportunidade, para a gente encerrar, olha para cá. Eu tive a oportunidade de tomar banho no Mar da Galileia. Amém. E acredite, apesar da Bíblia falar que é o Mar da Galileia, na verdade é um lago de água doce. É um grande lago de água doce, não é um mar literalmente. Mas tem o Mar da Galileia e também tomei banho no Mar Morto. O Mar da Galileia é um mar cheio de vida, é um lago cheio de vida, que tem peixes. Inclusive foi lá que Jesus fez aquele milagre dos discípulos jogar as redes e pegar aquele tanto de peixe, por 2 vezes. Mas no Mar Morto não tem vida nenhuma. O mar se chama Mar Morto, salgado. E lá, a salinidade lá é 3 vezes mais do que no mar normal. Lá você deita na água, você não afunda. Você não consegue mergulhar. Você fica em cima da água, porque a salinidade é muito forte. Mas por que que o Mar da Galileia tem vida e o Mar Morto não tem? Porque a explicação é simples. Porque o Mar da Galileia, ele recebe água do Jordão
e no final dele continua o rio. Então ele recebe e dá. Já o mar morto, ele só recebe água, ele não dá. Então isso é um princípio para nós também. Nós queremos continuar sendo abençoados, você tem que dar, receber, mas tem também que dar. Esse é o propósito de Deus para nós, amém, meus irmãos? Por isso que Deus abençoou Abraão. Certamente eu te abençoarei, engrandecerei o seu nome, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Se tu uma bênção. Quero convidar você para ficar de pé nessa noite. Nós vamos tirar a nossa oferta. Você que vai entregar o seu dízimo, mas também nós vamos tomar a nossa ceia. Quero chamar os servos aí da oferta, se posicione aqui. Mas queremos te ensinar esse princípio, meu irmão. Se tu uma bênção. Queira você ser uma bênção na vida da igreja. Queira você ser uma bênção na vida da sua esposa, homem casado. Mulher, seja uma bênção na vida do seu marido. Seja uma bênção na vida dos seus filhos. Seja uma bênção na vida da igreja. Seja uma bênção. Você que é empresário, você que é um profissional liberal, quero desafiar você a fazer essa oração. Senhor, me abençoa. Multiplica a minha renda. Multiplica a minha empresa. Que eu venha crescer para me ser uma bênção na vida da igreja. Para mim ser uma bênção na minha família. Não retenha tudo para você, mas aprenda a ofertar. Você que é jovem, faça a oração daquela jovem lá. De repente você não trabalha ainda, mas começa a orar sobre sua vida financeira. Senhor, eu quero ser um jovem próspero. Não quero andar de ônibus. Quero ter minha moto, quero ter meu carro. Quando eu casar, eu quero ter meu apartamento. Eu quero ser bênção para me abençoar minha futura esposa. Amém, jovens? Homens de Deus, faça essa oração. Mas você já está trabalhando? Semeia na casa de Deus. Semeia. Eu lembro, irmãos, para me encerrar com esse pequeno testemunho aqui. Quando eu converti, eu era bem jovem ainda sou jovem, mas já não tanto mais jovem assim. Mas quando eu converti, eu entendi, olha para cá, jovem, eu entendi o valor da oferta. E eu fiz uma oração. Estava no meu 2º para o 3º mês de convertido. Tinha um coração duro. Mas depois de 3 meses amoleceu, pastor André. E eu entendi. E eu fiz uma oração. Senhor, a partir do próximo mês, eu vou ser um dizimista. Oração comigo mesmo. Ali em espírito. Vocês estão me ouvindo? Estão comigo? Eu fiz essa pequena oração ali. Senhor, no próximo mês, meu próximo salário, eu vou ser um dizimista. Eu e Deus. Irmãos, naquele mesmo mês, assim como a irmã ali, eu fui chamado pelo meu chefe. Ele assinou um papel na minha frente, eu pensei, estou na rua, fui demitido. Ele assinou um papel lá, mostrou para mim e falou assim, olha, isso aqui vai ser o seu salário a partir desse mês. Irmãos, era 3 vezes o valor que eu recebia. Aquilo lá foi o abrir de portas para a minha vida financeira. Porque a partir dali eu pude fazer faculdade, pude estudar porque eu não tinha condição. Deus abriu a porta. Mas foi uma oração entre eu e Deus. E eu cumpri o meu voto. E no dia de entregar o dízimo ali, no dia do pagamento, todo feliz com o envelope no meu nome. O envelope começou a ser meu. Eu lembro como fosse hoje. Eu fui ali em direção ao gasofilaço, entregar meu dízimo, e eu falei com o Senhor: Senhor, que esse seja o menor dízimo que eu venha dar em toda a minha vida. Mas lembra que era 3 vezes o que eu estava acostumado a receber. Irmãos, diante de Deus eu posso testemunhar, depois de 23 anos, aquele lá foi o menor dízimo que eu dei até hoje. Porque de lá para cá o Senhor tem me abençoado. Por que eu estou dizendo isso para você? Para gerar fé no seu coração. Queira você ser uma bênção na vida da igreja, porque Deus tem muitas coisas para fazer através de você. Você que vai entregar a sua oferta, pega aí o seu envelope, pega aí o seu dízimo, mas também pega aí o cálice.